Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer essa bolsa linda de crochê com os acessórios de couro da Dalu Machado. Esse daqui é o kit Lorena. Ele vem com essas duas partes, né? A parte da base e essa parte aqui de cima já embutindo as alças. Ele é super prático de ser feito e eu te dou todo o passo a passo aqui nesse tutorial. O ponto de crochê, né? O padrão de pontos que eu escolhi é bem fácil e dá esse efeito super bonito na diagonal. Então vem que eu te ensino. Oi gente, tudo bom? Eu sou a Lu, eu te ensino crochê, então sejam bem-vindos aqui no meu canal. Para produzir essa bolsa, nós vamos utilizar esse material aqui em couro legítimo, que é o kit Lorena, lá da Dalu Machado. Vou deixar o link da loja na descrição do vídeo para vocês conhecerem. Esse kit Lorena tá na cor prata e cinza, e ele vem com duas partes, né? A parte da base, e essa daqui é a parte superior da bolsa, que já vem embutida as alças. E o fio é esse daqui, que é um fio náutico premium, também lá da Dalu Machado. A cor dele é a cor grafite, e ele é de 4 milímetros de espessura. Além disso, eu vou utilizar também as agulhas de crochê número 3,5 e 5 milímetros, tesoura, isqueiro e fita métrica. Então, eu vou começar aqui dando uma aquecidinha aqui para não desfiar o fio. E eu vou iniciar com a agulha 3,5 milímetros, porque eu preciso de uma agulha que entre aqui nessa furação com uma certa facilidade, tá? Essa agulha é menor do que a indicada para o fio, mas quando a gente vai fazer o crochê nesse tipo de base, né, com essas furações, a gente precisa levar em consideração o tamanho da furação. Precisa ser a agulha adequada, assim, que entre com facilidade na furação. A gente não pode escolher uma agulha muito grande, tá? Então, eu vou deixar aqui um espaço de uns 20 centímetros para dentro aqui da bolsa. Venho em qualquer furo, tá? Vou iniciar aqui. Insiro minha agulha lá para dentro, ó. E trago esse fio aqui para fora. Repare que quando eu trago o fio, já é um pouquinho difícil, né, de passar a agulha aqui na volta. Então, se eu pegar uma agulha maior ainda, vai ficar muito mais difícil. Por isso que a agulha indicada, a gente tem que levar em consideração o tamanho dos furos e não a espessura do fio. Então, eu venho aqui pro próximo furo, ó, aqui esticou um pouquinho, porque tá solto esse fio. Mas a gente vai regulando aqui. Inseri minha agulha aqui no próximo furinho, trago o fio do novelo aqui pra frente, com cuidado, e vou passar essa laçada por dentro dessa, fazendo um ponto baixíssimo. E regulo aqui, não deixo muito apertado, tá? Só regulo aqui pra deixar certinho. Vou pra próxima furação, insiro minha agulha, trago o fio e passo aqui por dentro. Vou pro próximo, insiro, trago o fio, passo aqui por dentro. Vou fazer isso, gente, esses pontos baixíssimos, por toda a volta. Como a agulha é mais indicada para a furação e não para o fio, muitas vezes vai escapar, assim como aconteceu aqui. Isso é normal, tá? Mas é importante ser uma agulha menor do que a indicada para o fio, para iniciar aqui esse trabalho. Então, vou dar toda a volta aqui, fazendo esses pontos baixíssimos, e já volto. Aqui nessa união de couro aqui, ó, lá na Dalu Machado, eles têm esse capricho de colocar essa furação junta. Então, a gente só continua, né, passando daí a agulha nas duas partes de couro e fazendo da mesma forma. Então, fica bem fácil aqui, sem problemas nenhum. Então, eu dei a volta toda, repare aqui, ó, faltou um furinho só. E agora, dessa vez, quando eu inserir minha agulha aqui, nesse último furo, eu vou trazer não o fio que vem do novelo, e sim esse fio aqui que eu deixei, né, um espaço aqui que eu pedi para vocês deixarem de 20 centímetros aproximadamente. Então, eu trago aqui pra frente, passo aqui por essa laçadinha e puxo todo esse fio. Então, ficou assim.
eu vou, com esse fio aqui, que é do início, né, do trabalho, eu vou simular esse último ponto baixíssimo. Então, eu insiro minha agulha aqui, ó, passando por esses dois fiozinhos do primeiro ponto baixíssimo, e vou trazer esse fio aqui pra cima. Assim. E agora, eu vou devolver ele lá pra dentro, por onde ele veio, tá? Então, eu insiro minha agulha aqui, de dentro pra fora, ó, da onde ele veio, e vou levar ele de volta pra lá. Assim. E dessa forma, ó, já fechei aqui todos os pontos baixíssimos. E esse fiozinho aqui que sobrou, agora eu vou, conforme eu for fazendo os pontos aqui em cima desses baixíssimos, eu vou escondendo ele aqui pra já ir arrematando, tá? Agora, pra gente continuar, pegando esse fio maior, né, o que vem do novelo, a gente vai puxar, trazer ele pra frente aqui da bolsa, por onde está esse fiozinho aqui menor, tá? Então, você insere aqui no mesmo furinho, mesma furação, ó, que tá esse fio menor, e traz esse maior aqui pra frente. Dá uma altura e faz uma corrente. Agora, eu venho pra próxima furação aqui por dentro do ponto baixíssimo, ó, aqui, insiro minha agulha, trago esse fio maior aqui pra frente. Repare que agora fica um pouquinho mais difícil de trazer, porque já tem bastante fio aqui dentro, né, da furação. Então, ele fica mais justinho. E faço um ponto baixo, assim, tá? E repare como eu já tô embutindo aqui esse fio pra ir arrematando. Vou pro próximo furo, ó, próximo ponto baixíssimo aqui, insiro, trago esse fio aqui pra frente novamente, dou altura ao ponto, laço e tiro, fazendo mais um ponto baixo. Venho pro próximo, dentro do ponto baixíssimo, na próxima furação, trago o fio e faço ponto baixo. E aqui, a gente vai fazer assim, um ponto baixo para cada ponto desses baixíssimos que a gente fez aqui para iniciar o crochê nessa base. E eu vou fazer isso por toda a volta. Então, eu terminei toda a volta desse mesmo jeitinho, fazendo um ponto baixo para cada furação dentro dos pontos baixíssimos, que já estavam, né, na base. Agora, eu vou fazer aqui um fechamento de carreira e começar o padrão que eu escolhi para essa bolsa. Para iniciar aqui esse fechamento de carreira, eu vou aumentar bem para você entender bem certinho aqui. Então, aqui é o primeiro ponto, aqui é o último ponto. Eu vou inserir minha agulha aqui de dentro da bolsa para fora, de trás, né, para frente, e vou levar essa laçadinha aqui para trás, passando por debaixo desses dois fiozinhos que tem aqui em cima, né, da carreira. Agora, eu venho aqui por debaixo desses dois fiozinhos que ficam aqui na frente, e vou inserir minha agulha nessa laçada aqui. Regulo o fio, então, eu puxo aqui o fio para regular, não deixa muito apertado, mas deixa, né, reguladinho. E trago esse fio aqui para frente. E agora, eu vou fazer uma corrente. E agora, eu já vou trocar a minha agulha, porque eu terminei, né, de trabalhar com a minha base. E vou começar agora com a agulha 5 milímetros, aquela era 3,5, essa é 5 milímetros. Então, agora, como eu não preciso mais mexer com a furação, eu já posso usar uma agulha que seja mais compatível ao fio. Então, vou engatar ela aqui na minha laçadinha. Venho para esse próximo ponto, né? Esse ponto tá aqui, eu venho pro próximo, insiro minha agulha aqui, ó, pegando as duas alcinhas do ponto de base. Quando eu falo ponto de base, é sempre da carreira que está na base, né? Então, é sempre aqui, ó, os dois fiozinhos que tem em cima da carreira de base. Então, eu encaixo aqui minha agulha. Venho para esse próximo ponto, insiro a minha agulha aqui, passando por baixo das duas alcinhas. Trago esse fio aqui pra frente, fiquei com duas alças.
Agora, gente, eu vou segurar aqui com o meu dedo essas duas alcinhas, principalmente a da frente, né? E vou voltar nesse ponto aqui, que é o primeiro, ó, onde já tem um ponto trabalhado. Insiro aqui minha agulha, trago o fio do novelo aqui pra frente e dou a altura. Então, agora eu fiquei com 3 alças na agulha. Essa última alça, ela tá cruzando, ó, as outras duas. Então, pego o fio do novelo e tiro agora as 3. Agora, repare aqui, esse ponto já foi trabalhado, eu venho nesse próximo. E aqui, eu insiro minha agulha, pegando as duas alcinhas aqui, trago o fio, fiquei com 2 alças. Laço e tiro as duas. Aqui, eu fiz um ponto baixo simples, nesse ponto aqui que não havia sido trabalhado. Agora, eu venho nesse próximo ponto, insiro minha agulha aqui, pegando as duas alcinhas do ponto, trago ele aqui, seguro a laçadinha, venho nesse anterior, onde foi trabalhado um ponto baixo simples, e trago uma laçada. E aumento, né, o ponto, dou altura ao ponto. E repare como fica aqui essa laçadinha maior aqui na frente, tá? Ficaram 3 alças na minha agulha. Agora, eu laço e tiro todas de uma vez. Não esqueçam de me deixar o seu like, tá? E se quiser ser membro do canal, ajuda bastante também. Vem aqui no próximo ponto, insere a agulha, traz o fio e faz um ponto baixo simples. Venho no próximo, insiro a agulha, trago o fio. Venho no anterior, onde foi trabalhado esse ponto baixo simples, trago o fio e agora eu tô com 3 alças na minha agulha. Laço e tiro as 3 de uma vez só. Venho pro próximo ponto, não confunda aqui, tá? Esse ponto aqui, ele já foi trabalhado, então eu venho para esse próximo. E aqui eu faço só um ponto baixo. Venho pro próximo ponto, insiro a agulha, trago o fio, seguro, venho no anterior, onde foi trabalhado só um ponto baixo, e trago um fio também. Dou a altura, fiquei com 3 alças, laço e tiro as 3 de uma vez. Gostoso de fazer esse ponto, gente, e dá um efeito tão bonito, vocês vão ver daqui a pouquinho. Nesse próximo ponto, ponto baixo, e agora eu fico fazendo essa padronagem durante toda a carreira. Então, eu dei a volta fazendo essa mesma padronagem, e agora eu vou fazer o fechamento de carreira. Então, vou ajustar aqui o fio. Aqui, gente, presta atenção, ó. A gente tem que pegar essas duas laçadinhas aqui do primeiro ponto dessa carreira, tá? As duas alcinhas aqui que ficam aqui em cima. E vou levar essa alcinha aqui do último ponto lá pra trás. E agora, novamente, eu vou passar por baixo das duas alcinhas que ficam aqui dessa laçada que eu levei lá pra trás e coloco a minha agulha aqui na laçada. Regulo o fio, dou uma ajustadinha aqui no ponto, não aperto demais, trago ele aqui pra frente e faço uma corrente. Assim, eu fiz o fechamento de carreira e também já fiz aqui essa corrente que vale como um ponto baixo. E agora, eu vou continuar essa padronagem que eu fiz na carreira anterior. Então, eu venho para esse próximo ponto aqui, ó, insiro a agulha, pegando as duas alcinhas, trago o fio, fiquei com 2 alças. Seguro aqui essa alça, volto aqui nesse ponto anterior, onde tem um ponto baixo, trago o fio, ó, ele vem cruzando, é importante que ele sempre fique na frente, tá? Que daí dá esse efeito aqui. Pego o fio do novelo e tiro as 3 alças de uma vez. Venho para o próximo ponto, repare aqui já é um ponto trabalhado, venho para o próximo. Insiro aqui, pegando as duas alcinhas, trago o fio e faço um ponto baixo simples. Nesse próximo ponto, insiro a agulha, pegando as duas alcinhas, trago o fio, fiquei com 2 alças, seguro aqui nessa alça maior, volto nesse ponto aqui onde eu fiz
anteriormente, que é um ponto baixo simples. Trouxe aqui o fio, fiquei com 3 alças, ó. É importante que essa última alcinha que eu peguei fique na frente da agulha. Tô com 3 alças na agulha, laço e tiro as 3. Então, eu vou dar mais uma volta fazendo essa padronagem e já volto aqui para te mostrar novamente o fechamento de carreira. Então, agora eu dei toda a volta, fiz até o último ponto aqui, gente, não pode faltar, né, sobrar e nem faltar nenhum ponto, senão você vê que você errou algum ponto anteriormente. E agora, eu vou fazer aqui o fechamento de carreira. Então, eu venho aqui, ó, nesse primeiro ponto aqui, deixa eu aumentar o zoom aqui para você ver bem. Primeiro ponto, trago essa alcinha aqui lá pra dentro. Passo aqui a agulha por debaixo dessas 2 alcinhas que ficam aqui na frente e já insiro minha agulha aqui na alcinha aqui de trás. Regulo o fio e trago ele aqui pra frente. Assim, eu fiz o fechamento de carreira. E agora, faço uma corrente que vale como o primeiro ponto baixo dessa próxima carreira. Agora, aqui no próximo ponto, já começo aquela padronagem, né? Pego aqui nas 2 alcinhas, trago um fio, seguro, volto aqui nesse ponto anterior, trazendo o fio também. Esse último fio tem que ficar aqui pela frente, né? O primeiro fio aqui do gancho, né, pra cá. Laço e tiro os 3. No próximo ponto, é um ponto baixo, e assim por diante. Agora, eu vou continuar fazendo essa mesma padronagem, o mesmo fechamento de carreira, tudo certinho, por mais algumas carreiras, e já te mostro a quantidade de carreiras, quanto vai ficar em centímetros, e depois a fixação daquela outra parte, né, de couro, para finalizar a bolsa. Então, já fiz aqui a altura da bolsa necessária. Vou contar aqui a quantidade de carreiras para vocês e também vou medir em centímetros. Então, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 carreiras ao todo. E em centímetros aqui, essas 16 carreiras ficaram com aproximadamente 20 centímetros de altura. E aqui da parte de cima até lá embaixo da base ficaram 25 centímetros, tá? E olha que lindo esse padrão de pontos, gente, super simples. E olha que efeito lindo que ele fica. Ele fica na diagonal, né, como vocês podem perceber. O fechamento de carreira, ele fica aqui, ó, é quase imperceptível, né? Só porque a gente sabe mesmo, fica bem discreto. E agora, eu dobrei aqui para te mostrar essa última carreira aqui, antes de fazer a fixação ainda daquela parte de couro aqui na abertura da bolsa, eu vou fazer de pontos baixos, mas tem uma diferença importante aqui nessa última carreira. Mas primeiro, vamos fazer aqui o fechamento. Então, eu aumento a laçada, venho aqui, ó, vou fazer fechamento igual de todas as carreiras aqui de subida da bolsa. Levei a alcinha, passei por baixo das 2 alcinhas, que ficam aqui, né, na frente do ponto. Inseri minha agulha ali na laçada, regulei o fio e trouxe aqui pra frente. Vou fazer um ponto baixo e vou começar aqui a fazer pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto de base. Então, cada 2 alcinhas aqui que a gente localiza na carreira de baixo, a gente faz um ponto. Porém, deixa eu te mostrar uma coisa importante. Então, continuando, a quantidade de pontos que eu tenho aqui na abertura da bolsa, né, dessa parte de crochê, é diferente da quantidade de furos que eu tenho aqui nessa parte de couro. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer alguns aumentos para chegar na mesma quantidade, que vai ficar muito mais simples de fazer a fixação da parte de couro aqui no crochê. Então, a diferença tá de 5 pontos. Aqui são 75 furos, aqui são 70 pontos. Então, eu vou colocar aqui 5 vezes aumentos. E para fazer esse aumento, eu faço assim, ó. Aqui tem um ponto baixo, certo? Eu vou fazer mais um no mesmo lugar. Então, ó, ficaram 2 pontos baixos no mesmo lugar. E depois, eu continuo por mais alguns pontos,
fazendo um para cada ponto de base. E para ficar bem dividido esses 5 pontos aqui, e ficar, né, bem discreto, imperceptível esse aumento, eu dividi, né, entre os 70 pontos, os 5 aumentos, que dão um aumento a cada 14 pontos. Então, aqui é um aumento, né, que eu fiz, ó, deixa eu aumentar o zoom aqui para você entender bem. Aqui é um aumento, eu pus 2, né, no mesmo lugar. Então, eu vou colocar 14 pontos de intervalo para fazer o próximo aumento. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Agora, eu vou fazer o 14º e no mesmo lugar mais um. Assim. Lembrando que ao todo, ao redor de toda essa abertura aqui da bolsa, eu vou colocar 5 aumentos. Vou fazer 5 vezes isso daqui, colocar 2 pontos no mesmo lugar. Então, pronto. Dei toda a volta aqui, fazendo os pontos baixos, um para cada ponto de base, e a cada 14 eu colocava mais um, né? Totalizando agora 75 pontos ao redor, a mesma quantidade de furação. Agora, vai ficar bem simples de colocar, né, fixar esse couro no crochê. Mas antes, eu preciso fazer um fechamento de carreiras aqui. Para fazer esse fechamento de carreira, eu vou cortar o fio. Puxar essa laçada aqui. Deixa eu aumentar o zoom para você entender bem aqui. Eu venho aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz da carreira, levo esse fiozinho para trás, e agora ele vai voltar aqui de onde ele veio. Deixa eu pegar essa agulha menor, que é melhor para acabamento. Então, eu venho por aqui, ó, e vou trazer esse fiozinho aqui para dentro. Dessa forma, eu já fiz o fechamento de carreira, e agora, eu vou esconder ele aqui por dentro, né, nesses pontos baixos aqui, para fazer o acabamento nesse fio. Então, eu passei aqui por alguns pontos, não puxa muito para não deformar aqui o ponto, tá? Deixa soltinho aqui. Agora, eu vou cortar o excesso do fio e vou aquecer aqui essa pontinha para derreter e arrematar. Agora, eu vou começar a fazer a fixação aqui. Deixa eu ver como que vai ser melhor de mostrar para vocês aqui com a câmera. Essa bolsa, ela é grande, né? Então, eu espero que vocês consigam visualizar bem aqui. Eu tô fazendo no melhor ângulo possível. Então, agora, eu vou pegar aqui o novo fio, esquentar essa pontinha para não desfiar. Vou voltar a utilizar, né, a agulha 3,5, porque a gente vai começar a usar aqui o couro, né? Vou fazer um nó inicial, aumenta aqui a laçada um pouco, e aqui, pela abertura aqui do couro, eu vou iniciar a fixação. Essa minha mão aqui, ela vai ficar ajudando a agulha laçar o fio lá por dentro da bolsa, tá? Então, a gente vai fazer assim, eu vou inserir a agulha no crochê, nesses 2 fiozinhos que ficam aqui no ponto, né, que a gente chama de ponto de base. Deixa eu iniciar mais pra cá, porque eu acho que vai ficar melhor a visualização. Você pode começar por qualquer lugar de toda a volta. A gente vai inserir a agulha aqui no crochê, depois você vai lá pra parte do couro, e vai buscar essa laçada aqui por dentro. Então, você laça o fio, aquela laçadinha que você tinha preparado, vai trazer aqui pelo couro e vai passar no crochê. Agora, eu venho pro próximo ponto, ó, e insiro minha agulha, pegando as 2 alcinhas aqui. Insiro minha agulha lá pra dentro da bolsa novamente, e agora eu vou buscar o fio que vem do novelo aqui, com essa minha mão eu vou ajudar a agulha a laçar. E trago aqui pra frente, ó. Passo pelo couro e passo pelo crochê. Fiquei com 2 alças aqui. Agora, eu vou tirar, fazendo um ponto baixíssimo. Venho pro próximo ponto.
insiro aqui no próximo ponto, pegando as duas alças, insiro aqui no couro, lá pra dentro da bolsa. Vou buscar o fio do novelo com a agulha, trago aqui pra frente e passo pelo crochê também. Fiquei com duas alças e faço um ponto baixíssimo. E eu vou fazer dessa forma por toda a volta, sem segredo. E sem aumento, sem diminuição, nada, porque agora a quantidade de pontos é a mesma do crochê e das furações. Agora, eu tô finalizando aqui a volta, olha lá, tem só um furinho, tá? Então, aqui eu iniciei, aqui eu tô terminando, só falta um furo pra eu terminar essa volta toda. Então, eu venho aqui, ó, nesse último ponto, insiro aqui, trago o fio, faço o último ponto. Aqui, esse último ponto baixíssimo aqui em cima desse, né, que é o último aqui, deu bem certinho toda a volta, eu vou simular um ponto baixíssimo, tá? Então, eu vou cortar o fio, vou puxar. Então, aqui nesse primeiro ponto baixíssimo, eu vou inserir a agulha aqui nas duas alcinhas dele, né? E vou trazer esse fio aqui pra baixo. E agora, esse fio, ele vai voltar aqui de onde ele veio. Mas eu vou inserir minha agulha aqui por dentro pra trazer ele aqui pra dentro da bolsa, ó. Deixa eu ver se consigo te mostrar. Isso. Então, eu inseri minha agulha aqui de dentro pra fora, da onde esse fio saiu, olha lá, ó. E agora, ele vai voltar lá pra dentro. Deixa eu ver se eu consigo buscar aqui, que eu tô com a mão esquerda. Vou ter que virar aqui a bolsa, gente. Que não dá com a esquerda, eu não consigo. Aí. Então, agora sim, do jeito certo, com a direita, vou trazer esse fiozinho aqui lá pra dentro. E assim, ó, já o acabamento já fica perfeito, já é feita, né, a fixação, ó, fica bem presinho. E agora, o fio do começo e do fio eu vou arrematar lá por dentro da bolsa. Virando aqui, ó, eu vou escondendo esse fiozinho aqui. Por esses pontinhos, essas linhas que ficam aqui na parte de couro, né, vista por dentro. Pra ficar bem arrematadinho. Agora, eu vou cortar o excesso. E vou aquecer essa pontinha aqui. Querendo escapar, mas ela vem aqui pra cima, aí. Agora, eu aqueço pra derreter e dar o acabamento que eu preciso. E eu vou fazer a mesma coisa aqui pra esse lado. Então, vou fazendo aqui o acabamento desse fio aqui também. E olha como é lindo esse couro, né, gente? Até que por dentro a bolsa fica bonita. Por isso que a gente tem que caprichar nos acabamentos aqui também. Então, eu escondi por alguns fiozinhos, corto o excesso e esquento aqui essa pontinha pra derreter e fazer o acabamento aqui do fio. Então, a gente concluiu assim, né, os acabamentos, lembrando que essa bolsa, ela tem fecho imantado aqui na parte de couro, né? Então, é super prática e maravilhosa ela ficou, né, gente? Espero que você tenha gostado, não esqueça de me deixar o seu like e me conta aqui nos comentários o que você achou. Até a próxima aula. Beijo!